Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Meu nome é Ria Conzatti. E sobre o trabalho, eu escolhi o tópico de empresário individual para apresentar aqui para o senhor. Vamos lá. O empresário individual, como o próprio nome sugere, vai se dar através de uma pessoa física que decide exercer uma atividade econômica somente ela mesma. Como assim? O somente ela mesma vai se dar porque esse tipo de empresa individual, ela não vai ser necessária a constituição de um sócio para abertura, tá? Assim como outros formatos de empresa e da do meio empresarial requer para sua abertura. Por exemplo, uma cooperativa, ela necessita de 20 cooperados para que funcione, tá? Além disso, além de não ser necessário um sócio, não é necessário capital social. Como assim? Por exemplo, a antiga extinta Ereli, ela necessitava de 100 salários mínimos de um capital social inicial para sua abertura, o que acabava limitando demasiadamente o uso do seu formato, porque muitas pessoas não têm esse dinheiro para aplicar no seu negócio em um primeiro momento, porque a atividade, de repente, é mais delicada, é mais concorrida, ou porque não vai ter esse montante na disposição para o seu uso, tá? O que acontece com o empresário individual vai se dar bastante pela confusão patrimonial existente entre a empresa e a pessoa física. Ou seja, toda dívida que for angariada pela empresa pode afetar o patrimônio direto da pessoa física, sua casa, seu carro, sua moto, enfim. Assim como todo patrimônio que a empresa adquirir, vai ser também da pessoa física. Se confundem o patrimônio dos dois, tá? Vai ser o mesmo patrimônio, e é dessa forma que entende a jurisprudência. O patrimônio dos dois vai ser de um só, vai ser só da pessoa física, tá? Nesse caso, caso alguém queira abrir uma empresa com as facilidades do empresário individual e ainda assim ter seu patrimônio dividido com o da pessoa física e o da pessoa jurídica, ela pode optar pela sociedade limitada unipessoal, que surgiu junto à medida provisória da liberdade econômica. Então, esse tipo de empresa, ela vai ter algumas vantagens, assim como tem um empresário individual. Quais são? Que não é necessário constituir um capital social mínimo, bem como não é necessário também a existência de um sócio para sua abertura, tá? E mesmo assim, sem ter esses dois, o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física não vão ser confundidos, tá? Uma grande vantagem em comparação ao empresário individual. De outra forma, o que acaba se confundindo bastante, se dá pela questão do MEI e do EI, do empresário individual. Por quê? Porque os dois vão se dar basicamente pela pessoa física formando uma atividade econômica, tá? Só que acontece que o MEI, em comparação ao empresário individual, é um formato de empresa bastante limitado. Por quê? Porque o seu faturamento anual só pode atingir R$ 86.000. Já quanto ao MEI, o MEI já pode ter um faturamento de 360 mil em caso de microempresa, de 4,8 milhões em caso de empresa de pequeno porte, e até 78 milhões se o regime tributário escolhido for o de lucro presumido, junto à Receita, e for feito todos os trâmites necessários. Enfim, outra coisa que limita bastante no MEI vai se dar pela quantidade de funcionário, tá? Pode acabar limitando bastante o crescimento da empresa, porque o limite de funcionário é de um funcionário só, tá? E o EI não vai ter limite, a empresa poderá contratar quantos funcionários quiser. Enfim, o regime tributário, no caso do empresário individual, o regime tributário pode ser tanto do Simples Nacional quanto do lucro presumido que eu falei anteriormente, no caso dos 70 milhões ali, no caso dos 78 milhões, só vai poder ocorrer se ele estiver nesse regime tributário. E, no caso do MEI, vai se aplicar o Simples Nacional, a empresa vai ter o montante fixo de impostos a serem pagos todo mês, o que vai facilitar bastante a tributação da atividade. Quem pode ser empresário individual? Basicamente, toda pessoa com capacidade civil, tá? Que é contido no artigo 972 do Código Civil, que diz assim: podem exercer atividade de empresários os que tiverem pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Como assim? Se você tem 18 anos, é capaz e não for impedido, como assim impedido? Há funções públicas e demais, assim como políticos, juízes, desembargadores, que não podem fazer uma abertura de uma empresa individual, tá? Então, esses são legalmente impedidos.
Só que assim, eles não podem fazer abertura de uma empresa individual, só que eles podem ser sócios de empresas, só que eles não podem ser administradores. Eles podem, por exemplo, um juiz quer abrir um restaurante, ele vai ter que encontrar um sócio, esse sócio vai ter que abrir esse restaurante, tá? Ele vai ser pode entrar como um sócio minoritário, enfim, vai acabar não sendo um empresário individual. Tá, enfim. Além disso, quem exercer profissão intelectual, assim como advogado, arquiteto, cientista, enfim, não pode constituir uma empresa individual também, tá? Pois isso também é uma ressalva que tem no artigo 966 do Código Civil. As primeiras coisas que devem ser feitas para constituir uma empresa individual, basicamente vai se dar pela publicidade que é necessário a uma atividade empresarial. Como assim? A primeira coisa que deve ser feita é o registro na junta comercial. Nesse momento do registro da junta comercial, o empresário ele vai decidir se ele vai querer atuar sobre o regime de microempresa ou de empresa de pequeno porte, tá? Basicamente, depois seria necessário, pode ser necessário a ajuda de um contador, porque precisa ser feita a inscrição na Secretaria Estadual da Fazenda, só se for para setores de venda de mercadorias, produção de bens, indústria e serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Ou seja, se for uma empresa de serviços, é necessário basicamente a inscrição na fazenda municipal, não é necessário a inscrição na fazenda estadual. Mas eu botei aqui mais como um tópico de resumo. Após isso, é necessário, mesmo que não tenha funcionário, o cadastro na Previdência Social, e esse cadastro ele deve ser feito em, no máximo, 30 dias da abertura da empresa, 30 dias a partir do registro da empresa. Enfim, era basicamente isso. Até.